Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Vamos iniciando então mais uma aula de hidrologia. Hoje nós vamos falar sobre bacias hidrográficas. Pessoal, relembrando um pouquinho da nossa aula anterior, né? Do ponto de vista da hidrologia e da engenharia, o ciclo hidrológico ele é normalmente estudado com foco, né, na fase terrestre, onde o elemento fundamental de análise é exatamente a bacia hidrográfica. Então, a bacia hidrográfica ela é uma área, né, de captação natural dos fluxos de água que são originados através da precipitação, né? E que faz com que todo o escoamento convirja para um único ponto de saída, que é determinado como o exutório, tá? A Lei das Águas, que é a Lei Federal número 9.433 de 1997, ela institui a bacia hidrográfica como a unidade de planejamento e gestão de recursos hídricos. Então, tanto do ponto de vista hidrológico, hidráulico e político, né, a bacia hidrográfica é uma unidade fundamental, por isso que a gente precisa compreender bem do que se trata, né? Bom, como vocês podem perceber nessa imagem, né, a bacia hidrográfica está delimitada em vermelho e ela pode ser considerada, então, como um sistema físico sujeito a entradas de água através dos eventos de precipitação e que geram saídas de água através dos eventos de escoamento e evapotranspiração. A bacia hidrográfica, ela transforma uma entrada concentrada no tempo, né, que é a precipitação, em uma saída relativamente distribuída no tempo, porque ela vai contar com todos os outros, com as outras fases, né, do ciclo hidrológico, até gerar o escoamento superficial. Bom, então ela representa, né, toda a área de contribuição superficial que a água escoa por gravidade até a seção do rio. A bacia hidrográfica do escoamento subterrâneo ela pode ser diferente da bacia hidrográfica de superfície. O maior interesse de estudo do ciclo hidrológico está exatamente, né, como eu disse, nos processos sobre a superfície, porque é nesse espaço físico onde a bacia é a unidade de estudo, né? Planejamento, gestão e estudo também do ponto de vista hidrológico, tá? Bom, então a área de captação natural da água de precipitação que faz convergir os escoamentos para um único ponto de saída é denominado exutório. A gente escreve exutório, mas a gente pronuncia exutório, tá? O nome da fronteira dessas bacias, né, é divisor de águas. E a bacia hidrográfica, ela se compõe, então, de um conjunto de superfícies vertentes e de uma rede de drenagem formada por cursos d'água que confluem até resultar um leito único, né? Que é o exutório, então. Mais uma imagem, né, para a gente visualizar melhor a bacia hidrográfica. Então, aí nessa imagem está acontecendo no evento de precipitação, e aí a gente pode identificar também o rio principal e os seus afluentes, e para onde convergem todo o fluxo hídrico, né, até o ponto final da bacia, que é o ponto mais baixo da bacia hidrográfica, o denominado então exutório, tá? Bom, mas então por que a bacia hidrográfica é assim tão importante? Essa figura mostra que além de ser esse sistema físico, né, sujeito à entrada e saída de água, a bacia hidrográfica também é o palco para todas as interferências antrópicas no meio ambiente. E essas interferências, elas decorrem da vida humana como um todo, né? Todos os processos urbanos e rurais, todos os processos produtivos, os processos que nós estamos habituados com o modo de vida moderno, né? Então, por isso que é necessário que todas as variáveis hidráulicas e ambientais, hidrológicas
hidráulicas, ambientais, sejam vistas do ponto de uma bacia hidrográfica. Porque tudo o que acontece aqui, a montante desse rio principal aqui nessa bacia hidrográfica, como vocês estão vendo, então, por exemplo, aqui em cima a gente está vendo uma área urbana e um monte de matéria orgânica em decomposição de matas e florestas. Isso que está acontecendo aqui em cima vai refletir diretamente a jusante, onde também se encontram outras interferências nessa imagem aqui, indicada, né, como área de pastagem e agricultura e também o loteamento em construção. Então, por isso que a gente precisa analisar todas as variáveis de um ponto de vista de bacia hidrográfica, tá? Então, mais um exemplo, essa aqui é a bacia hidrográfica do rio Cochipó. Essa bacia hidrográfica, ela corta os municípios de Chapada dos Guimarães e Cuiabá. E aqui vocês podem ver, né, o rio Cochipó, o rio principal, em amarelo mais escuro, e a hidrografia. A hidrografia são os rios afluentes desse rio principal, tá? E aí, então, o limite da bacia também delineado pela topografia, né, pelos divisores de água. Bom, então, gente, para delimitar uma bacia hidrográfica, a gente precisa traçar os divisores de água, que são os pontos, né, que separam a área onde o escoamento superficial vai ter como destino o exutório da bacia e o restante do mapa. Então, observem aqui que nesse divisor topográfico dessa figura, peraí que eu vou pegar um lápis. Aqui. Esse divisor aqui, esse divisor topográfico em vermelho, nesse ponto aqui, toda a água que cai aqui, nesse exato ponto, vem para cá e contribui com a bacia do rio X. Agora, toda a água que cai aqui para cá, ai meu Deus, reto, gente, aqui para cá, vai contribuir com a bacia do rio Y, tá? Bem como toda a água que cai aqui vai contribuir também para a bacia do rio Y e toda a água que cai para cá, à direita, vai contribuir para bacia do rio K, tá? Que é essa subbacia bem pequenininha aqui, ó. E aqui a gente tem outro divisor topográfico, ó, divisor de águas, né? Ou divisor topográfico, tanto faz. E aí aqui, ó, tudo que cai para cá contribui com a subbacia do rio K e tudo que cai para cá contribui com a bacia do rio Z. Aqui, de novo, ó, outro divisor topográfico. Então, tudo que cai para cá, toda a água, tá? Não é tudo, tô dizendo da contribuição da precipitação, né? Então, toda gota de chuva que cai para cá contribui com a bacia do rio Z e toda gota de chuva que cai para cá contribui com outra bacia ou subbacia que esteja aqui desse lado, tá certo?
Então, divisor topográfico ou divisor de águas, como eu disse para vocês, né, o ponto de cota máxima entre as bacias hidrográficas. Aí nessa figura vocês estão vendo a bacia 1 e a bacia 2, e é exatamente ali naquele ponto onde a água da chuva, a água da precipitação, vai ser dividida entre as bacias 1 e 2, tá? Então, aqui mais uma imagem, né? O Rio do Jacaré, ele vai desaguar. Então, o exutório desse rio é bem aqui, ó, no Rio Verde, tá? E essa bacia do Rio Jacaré, ela é delimitada através do divisor de água, tá certo? Bom, então, mais uma imagem, né? Só para que a gente compreenda muito bem esse DA e divisor de águas. Ele tem o rio, né? Que é provavelmente o rio principal dessa bacia hidrográfica aí da imagem, e os afluentes. Bom, pessoal, então, seguindo aí nas definições teóricas, o leito menor ou a calha menor de um rio é a escavação produzida pela própria corrente líquida e por onde ela escoa, né? Dentro desses limites, ela escoa quando não há transbordamento. Enquanto que o leito maior ou a calha maior de um rio é exatamente a região marginal que abriga esse transbordamento quando ocorrem, né, eventos de enchentes e que leva até as elevações longitudinais mais próximas, tá? Então, nessa imagem aí acima, a gente está vendo que, no caso de ocupação das margens de um rio, né, a água acaba retomando esse leito maior, essa calha maior, e há eventos aí de prejuízos, né, materiais e habitacionais. Os batentes, eles são os pontos de contato da superfície da água com o perímetro molhado. As margens, então, são as interseções da calha com o terreno marginal. A largura superficial é a distância entre os dois batentes, tá? A vertente é a linha transversal gráfica do divisor de águas ao talveg. E o talveg é a linha mais baixa de um vale por onde escorre a água. Profundidade é a distância entre a superfície e o fundo da calha em qualquer ponto. E a profundidade máxima, então, é a profundidade do talveg, tá certo? Então, observem aqui essa imagem, né, onde indica cada um desses pontos e dos conceitos que a gente apresentou anteriormente. Então, gente, só para a gente dar uma resumida, né, de uma maneira esquemática, a bacia hidrográfica pode ser entendida como um ponto de entrada, né, uma área de entrada do volume precipitado que é distribuído em grandes áreas, e um ponto de saída por onde o volume é escoado, concentrado aí num único ponto exutório, tá certo? Bom, essa discussão e a avaliação das características físicas e funcionais das bacias hidrográficas, elas têm como finalidade proporcionar o conhecimento dos diversos fatores que determinam a natureza da descarga de um rio. E isso tudo é importante para que a gente possa fazer comparações entre as bacias hidrográficas, para que a gente possa fazer transferências de dados entre as bacias vizinhas, tá? Para que possa haver projeção do comportamento de uma bacia no futuro, também para que a gente consiga determinar fórmulas empíricas, né, que propiciem a regionalização das vazões. A gente vai estudar isso com maior profundidade ao longo do curso. Também para que a gente consiga fazer o cálculo e a estimativa do balanço hídrico da região, que pode determinar, né, o nível de consumo de água para o abastecimento público e para os demais usos, né? Também identificar as fontes poluidoras para que possa ser corrigido, né, e até restauradas essas fontes poluidoras, e também para determinar a qualidade sanitária das fontes poluidoras, tá?
Bom, então quais são as características físicas das bacias hidrográficas que nós precisamos conhecer para a realização de estudos hidrológicos? Então, principalmente, né, o uso do solo, o tipo do solo, a área da bacia, a forma da bacia, a declividade dessa bacia, a elevação, a declividade do curso de água, o tipo da rede de drenagem e a densidade dessa rede de drenagem. Nós vamos conhecer cada característica dessa a partir de agora. Bom, então um dos fatores fisiográficos mais importantes que afetam o escoamento, né, é o uso do solo ou o controle da terra. Então imaginem, por exemplo, uma área constituída por floresta. Essa área ela tem o solo todo coberto por folhas e galhos. E aí, durante as maiores precipitações, essa cobertura vegetal, né, ela evita que o escoamento superficial atinja o curso de água num curto intervalo de tempo. E isso pode evitar uma enchente. Agora, se essa mesma área for deflorestada, o seu solo compactado ou impermeabilizado, essa mesma chuva que antes conseguia se infiltrar no solo, ela pode provocar enchentes nunca antes vistas. Bom, mas é importante que a gente lembre, né, que em qualquer bacia hidrográfica, as características do escoamento superficial, elas são totalmente influenciadas pelo tipo de solo, né? Porque o tipo de solo é que vai indicar a capacidade de infiltração dos diferentes solos. E isso, essa capacidade de infiltração, ela se dá graças ao tamanho, né, dos grãos do solo, também da sua agregação, a forma e o arranjo das partículas de solo. Então, por isso que, por exemplo, areia, né, é muito mais permeável do que argila, tá certo? Bom, então, como a gente já disse antes, a delimitação das bacias hidrográficas, elas são feitas através da identificação dos divisores de água e por isso, né, a gente pode fazer delimitação por cartas topográficas. Então, acho que vocês já tiveram disciplinas, né, e já sabem ler uma carta topográfica. Então, se a gente tiver uma carta topográfica para identificar as bacias hidrográficas, vocês já sabem ler, né? Eu acredito que sim. Então, aqui, por exemplo, né, identificando a rede de drenagem na carta topográfica. Essa facinha, né, a gente já tem o exutório aqui embaixo, indicado, né? E aí, através dos níveis, das curvas de níveis, né, vocês vão delimitando essa bacia hidrográfica. Então, o que quer dizer isso? Ligar os pontos, né, pessoal? Ligar os pontos de maior e que circundem aqui esse rio principal, indicando a bacia hidrográfica, tá certo? Isso aqui, ó. Então, você liga aqui os pontos de maior cota dentro dessa carta topográfica e delimita a bacia através dos divisores de água, tá certo? Então, para fazer a delimitação de uma bacia hidrográfica, é necessário dispor de uma planta plana e altimétrica, né? Para que a gente consiga delimitar aí corretamente a bacia. E procura-se, então, traçar uma linha divisora de águas que separa a bacia hidrográfica, que a gente está analisando, das bacias ou subbacias vizinhas, tá? Então, ao se traçar o divisor de água, a gente precisa só considerar alguns pontos. Por exemplo, o divisor de água, ele não pode cortar nenhum curso de água, né? Os pontos mais altos ou os pontos cotados, eles geralmente fazem parte do divisor de água. Então, a gente liga um ponto ao outro, né? Os pontos mais altos. O divisor de água, ele deve passar igualmente afastados quando estiver entre duas curvas de mesmo nível, tá? E o divisor de água deve cortar as curvas de nível mais perpendicular possível, tá certo? Também é possível fazer isso, né, através de cartas topográficas. Aqui a gente tem um exemplo, né, do córrego da Serrinha.
Agora a gente passa para outra característica física das bacias hidrográficas, que é a área da bacia. E a área da bacia é a área plana definida pela projeção horizontal do divisor de águas. E o seu valor multiplicado pela lâmina da chuva precipitada é o que define o volume de água recebido pela bacia. Então, com o auxílio de uma planta topográfica e algumas vezes, né, complementada com mapa geológico, a gente consegue traçar a linha divisória que passa pelos pontos de maior cota entre as duas bacias hidrográficas e daí delimitar a área da bacia, tá? Essa determinação de área também pode ser feita através de medidas por planímetro, né? Essa é a tecnologia mais antiga que a gente tem, né? Também pode ser determinada através de ferramentas mais modernas, como, por exemplo, as imagens digitalizadas do SIG, tá? E também a aproximação por composição de figuras geométricas. Bom, gente, então outra característica física que a gente precisa considerar ao estudar bacias hidrográficas é a forma da bacia. Essa forma, ela influencia diretamente no escoamento superficial, o que vai refletir, né, obviamente, no hidrograma gerado por um determinado evento de chuva. Então, entre os índices propostos para caracterizar a forma da bacia, é o fator de forma, o índice de compacidade e o índice de conformação. Esses índices, né, eles são utilizados para comparar bacias hidrográficas e também para compor parâmetros de equações empíricas que façam correlações entre vazões e características físicas de bacias hidrográficas. Nessa imagem, a gente pode identificar melhor, né, essas variáveis. Então, a fórmula para se calcular o fator de forma é a largura média da bacia dividida pelo comprimento axial da bacia, né, B sobre L. Então, a gente tem ali que L é essa linha que liga um ponto a outro da bacia, né, desconsiderando as áreas meândricas do rio. E B é dado, então, pela divisão desses polígonos de largura, né? E aí, então, gente, a gente tem B1, B2 até BN, né? Quantos forem necessários para que seja coberta a área da bacia, tá? Bom, então o índice de compacidade, ou CK, é determinado como sendo a relação entre o perímetro e a área da bacia. Então, a fórmula é CK igual a 0,28 vezes P sobre a raiz quadrada da área.
tá? E as bacias que se aproximam geometricamente de um círculo, elas convergem o escoamento superficial ao mesmo tempo para um trecho relativamente pequeno do rio principal. E aí, caso não existam outros fatores que interfiram nisso, os menores valores de CK indicam a maior potencialidade de enchentes em toda a bacia. Então, quanto mais a forma da bacia for mais parecida, né, com um círculo, maior a potencialidade de enchente dessa bacia hidrográfica, tá? Então, ali nessa figura, vocês podem ver duas formas que são possíveis para as bacias hidrográficas, né? Então, forma circular e esbelta de uma bacia hidrográfica. Então, quanto mais circular for, mais potencial para enchente essa bacia tem. Bom, então o índice de conformação, ou FC, é dado por A sobre L ao quadrado, onde A é igual à área da bacia em quilômetro quadrado e L é o comprimento axial da bacia em quilômetro. Tem que se atentar com essas unidades, tá, pessoal? Se nos exercícios as unidades estiverem diferentes, vocês precisam transformar, tá? Então, esse índice, ele compara a área da bacia com a área do quadrado de lado igual ao comprimento axial. Então, quanto mais próximo de 1 for o valor de FC, ou seja, quanto mais a forma da bacia se aproximar da forma de um quadrado, maior é a potencialidade dessa bacia para produzir picos de cheias, tá? Pessoal, então conhecer a forma da bacia é muito importante porque ela está diretamente relacionada a uma outra variável que a gente vai começar a estudar a partir de agora, que é o tempo de concentração. E esse tempo de concentração, ele é definido como tempo a partir do início de um evento de precipitação para que toda a bacia correspondente passe a contribuir com vazão na sessão de estudo. Então, para melhorar aí a compreensão dessa definição, o tempo de concentração nada mais é do que o tempo que a primeira gota de chuva que caiu em uma bacia hidrográfica leva, né, para chegar até o exutório da bacia. Então, como assim, ó? Essa chuva aqui dessa figura começou a cair, ó. Começou a cair. Então, essa aqui foi a primeira gota de chuva que caiu aqui no ponto mais extremo da bacia hidrográfica, tá? Então, o tempo de concentração vai ser o tempo que leva para que essa primeira gota aqui, que caiu no ponto mais longínquo da bacia hidrográfica, chegue até aqui, ó. Até aqui. Por que isso, gente? Porque o tempo que essa primeira gota leva para chegar até o exutório é o tempo em que toda a bacia hidrográfica, toda gota de chuva já chegou aqui, entende? Porque o tempo que essa gota aqui leva é menor que essa que leva é menor que essa. Então, no momento em que essa gota chegar até o exutório da bacia, toda a bacia já estará contribuindo com a vazão nessa seção. Entendem, pessoal? Ficou dúvida? Deixem comentários aí, tá? Então, de novo, né? De uma maneira geral, o tempo de concentração de uma bacia qualquer depende de parâmetros como a área da bacia, o comprimento e a declividade do canal mais longo, a forma da bacia, a declividade média dos terrenos, a rugosidade do canal e também o recobrimento vegetal. E aí, para que a gente determine esse tempo de concentração, existem diversas fórmulas empíricas que são empregadas para a avaliação desse tempo, tá? Bom, então, como eu já disse para vocês, o tempo de concentração, ou TC, é tido como o tempo gasto para que uma gota de chuva desloque-se do ponto mais afastado da bacia até a sua saída, tá?
E em pequenas bacias, né, esse tempo de concentração é definido como o tempo necessário para que todos os pontos da bacia contribuam para o escoamento, e após o qual este escoamento permanece constante enquanto a chuva também permanecer constante, tá? Esse tempo de concentração, porém, né, não é constante para uma bacia, porque ele depende de fatores como a intensidade, a distribuição da chuva e também a cobertura vegetal, tá? Então, em uma bacia, quando existirem áreas compostas, né, por exemplo, os tempos de concentração eles devem ser calculados através da soma de tempos de concentração sobre áreas individuais em série. Então, por exemplo, uma bacia que tem aí uma área, né, uma região de mata, a gente calcularia um tempo de concentração para essa região de mata e outro tempo de concentração para a região urbana, tá? Isso mesmo sendo uma mesma bacia hidrográfica. E aí agora a gente vai começar a conhecer as equações que determinam tempo de concentração. Uma das opções que nós temos é a equação de Kirchhoff, que é apresentada pela maioria dos livros de biologia nos Estados Unidos e no Brasil, e ela funciona super bem para bacias rurais ou muito pequenas, tá? Ela foi gerada a partir de informações de 7 pequenas bacias do Tennessee, e tinham essas bacias, né, para onde elas foram geradas, elas tinham declividade que variavam de 3 a 10%, e uma área que atingia no máximo 0,5 km². Então, é por isso que essas equações, todas elas que a gente vai conhecer agora, elas possuem algumas limitações, tá? Então, a equação de Kirchhoff é dada por TC igual a 57 vezes L ao cubo dividido por H sobre elevado, né, a 0,385. E aí, em que, né, onde TC é o tempo de concentração, que já sai em minutos, L é o comprimento do Talweg em quilômetros, H, então, seria a diferença de cotas entre o ponto mais afastado da bacia e o ponto considerado em metro. E a recomendação de utilização para essa equação de Kirchhoff é que as áreas não sejam superiores a 50 hectares, tá? Isso segundo esse escritor, esse autor, né, Carvalho, em 2005, tá certo? Outra opção de equação para determinação do tempo de concentração é Wechsle, tá? Que foi determinado, né, através de pesquisas em pequenas bacias hidrográficas lá no Illinois e publicado em 1962. E aí essa equação determina que o tempo de concentração também sai em minutos e considera, né, as seguintes variáveis. Então, L, que é a extensão em quilômetros, o S0, que é a declividade média do Talweg, que entra em metro por quilômetro, e essa equação ela é então recomendada para áreas de até 2.500 hectares, tá? Segundo também o mesmo autor, Carvalho, em 2005. E aí a outra opção é a equação de Jandot, tá? Que é uma equação que foi determinada para ser empregada quando o tempo de duração da chuva for superior ao tempo de concentração. Então, nessa equação, a gente também considera TC, que é um tempo de concentração, só que nessa equação ela sai em horas, tá? A outra variável, né, a área da bacia, que deve entrar em quilômetro ao quadrado, L, que é o comprimento horizontal desde a saída até o ponto mais afastado da bacia e entra em quilômetros, e H, que é a diferença de cotas entre as cotas médias e as cotas mais baixas, que são as cotas de saída da bacia, que também devem entrar na equação em metro, tá?
Bom, pessoal, a gente já falou um pouco, né, sobre os tipos de rios, então, esses rios, eles podem ser classificados individualmente, de acordo com o período de tempo durante o qual o fluxo ocorre. E distingue-se, né, entre os seguintes tipos de rios. Então, são os rios perenes, os rios onde há fluxo o ano todo, ou pelo menos em 90% do ano, em um canal bem definido, tá? Intermitentes são os rios onde só há fluxo durante a estação chuvosa, ou em 50% do período ou menos, tá? E efêmeros são aqueles rios onde só há fluxo durante as chuvas ou em períodos chuvosos. E esses rios efêmeros, eles possuem canais os canais não são bem definidos, tá certo? Quanto aos padrões de drenagem das bacias hidrográficas, a gente tem padrão dendrítico, padrão treliça e padrão retangular. Esses padrões de drenagem também podem aparecer como paralela, radial ou anelar. Isso aqui, pessoal, o padrão de drenagem é a contribuição dos afluentes ao rio principal, tá? Vamos entender agora a ordem dos cursos de água. Essa classificação reflete o grau de ramificação ou bifurcação dentro de uma bacia hidrográfica. Os cursos de água maiores, né, eles possuem tributários que, por sua vez, possuem outros tributários até que se chegue a minúsculos cursos de água da extremidade, tá? Bom, então numa bacia hidrográfica, a gente calcula o número de ordem da seguinte forma. Observem essa figura, uma bacia hidrográfica, né, o rio principal e os seus afluentes, tá? Então, começa-se a enumerar todos os cursos de água a partir da nascente de montante para jusante, colocando ordem nos trechos antes de qualquer confluência. Então, observem aqui que esses trechos de ordem 1, eles não possuem nenhuma confluência. O que é isso, gente? Não tem nenhuma água chegando aqui, tá vendo? Não tem. Então, ordem 1, tá certo? Ó, ordem 1. Aqui também não tem ninguém, é 1. Aqui também não tem ninguém, é 1. Aqui não tem ninguém, é 1 e assim por diante, tá certo? Então, a partir dessa numeração, né, a gente vai obedecer a seguinte sistemática. A partir do momento que ocorrer a união de dois afluentes de ordens iguais, aí a gente soma. Então, observem, aqui, esse curso aqui é 1, esse curso aqui é 1. A partir dessa união aqui, ó, a partir desse ponto... Ai, gente, me perdoa, não consigo fazer direito aqui um ponto. Ó, a partir desse ponto, aí a gente sobe a ordem, tá? Então, percebam que não é somatória, tá, pessoal? Não é porque 1 e 1 virou 2, tá? Um de ordem 1 encontrou com um de ordem 1, virou 2. Aí, virou 2, ó, aqui é 2. Aí, esse aqui de ordem 2 encontrou com esse aqui de ordem 2, ele virou 3, tá? E aí, esse aqui de ordem 3 encontrou com outro, né, de ordem 3, aí vira 4, tá certo? Então, não soma, tá, pessoal? Você vai subir uma ordem apenas quando houver, né, a união de dois afluentes de ordens iguais. Então, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, houve o encontro de uma ordem 1 com uma ordem 2. Virou 3? Não, tá? Não, nesse ponto aqui não, ele segue 2, segue de maior ordem, tá bom? Bom, de novo, qualquer coisa vocês deixem comentários aí, tá bom? Bom, então, para determinar a densidade de drenagem, a gente utiliza alguns índices, né? Os índices são densidade de cursos de água, o número de cursos de água por unidade de área, ou, né,
a densidade de drenagem, que é dada através do comprimento total dos cursos de água por unidade de área. Vamos entender melhor isso quando a gente for realizar os exercícios, tá? Esse índice ele é expresso em quilômetro por quilômetro quadrado e ele indica a eficiência da drenagem na bacia. Então, a bacia tem a maior eficiência de drenagem quanto maior for essa relação. Como assim? Olha só a classificação de Strahler quanto à densidade de drenagem, né? Então, uma bacia com baixa densidade de drenagem, ela tem um valor entre 5 quilômetros quadrados de densidade de drenagem, tá? Se a bacia for média, né, tiver uma média densidade de drenagem, ela vai ter de 5 a 13,5 quilômetros por quilômetro quadrado de densidade de drenagem. Então, ao executar esses cálculos, a gente enquadra o resultado que for encontrado para a bacia que a gente está calculando e pode, com isso, determinar e classificar bacia em baixa, média, alta ou muito alta densidade de drenagem, tá certo? Bom, gente, então, sendo a bacia hidrográfica uma porção de terra delimitada pela topografia, né, a gente pode perceber que nós temos trechos de declividade diferente dentro das bacias hidrográficas, né? Então, essa curva ao centro desse gráfico representa, né, o rio principal da bacia hidrográfica, e aí aqui a cabeceira, no trecho superior, né, da bacia hidrográfica, o trecho médio e o trecho inferior até o exutório, tá? A declividade da bacia, então, ou dos terrenos, né, da bacia, tem uma relação importante com a infiltração, com o escoamento superficial, com a umidade do solo e também com a contribuição de água subterrânea ao escoamento do curso hídrico, tá? É um dos fatores mais importantes que controla o tempo do escoamento superficial, uma vez que controla e determina também a velocidade desse escoamento, né? E também a concentração da chuva e tem uma importância direta em relação à magnitude da enchente. Então, quanto maior a declividade, maior será também a variação das vazões instantâneas, tá? Porém, né, a determinação manual dessa declividade ela é bastante trabalhosa, porque daí a gente precisa da detecção das cotas do terreno manualmente. Para facilitar esse processo, a tecnologia nos traz as ferramentas do SIG, tá? Através do geoprocessamento. Bom, então a velocidade do escoamento de um rio depende, né, da declividade dos canais fluviais. Quanto maior é a declividade, obviamente, maior será também a velocidade do escoamento, né? Então, um primeiro valor aproximado da declividade de um curso de água entre dois pontos, ele pode ser obtido pelo quociente entre a diferença de suas cotas extremas e da extensão horizontal, que é dado aí por essa fórmula, onde a variação, o ΔH, né, é a variação de cota entre dois pontos extremos e L é o comprimento em planta do rio, tá? E aí, aplicando, né, essa equação, a gente tem, então, a declividade do curso de água, que a gente chama também como S1, tá?